Olá, meus queridos amigos do Facebook, do YouTube. Muito obrigado por mais uma vez estar aqui. O meu nome é Luiz Fernando, para aqueles que não me conhecem, eu sou missionário da APMT, Agência Presbiteriana de Missões Transculturais, uma agência da Igreja Presbiteriana do Brasil. Eu e minha esposa Cláudia já estamos cá em Portugal há quase 9 anos e eu quero convidá-los a passar um tempo devocional louvando ao nosso Deus. Hoje eu estou aqui num parque onde há uma grande plantação de oliveiras, como vocês podem ver, e eu queria aproveitar então esse tema para falarmos hoje de oração, lembrando do Getsemane. E eu quero começar pedindo então a Cláudia que esteja a fazer uma oração. Lembrar também que eu vou estar disponibilizando aqui o meu endereço de e-mail. Se alguém quiser fazer algum contato conosco, poderá fazê-lo através desse e-mail. E eu peço então a Cláudia que esteja fazendo uma oração e lembrando especialmente de nossas famílias. Na semana passada nós falamos de problemas emocionais, mas mais especificamente agora eu quero lembrar das nossas famílias e pedir que ela esteja fazendo essa oração e depois então estaremos partilhando da palavra. Vamos orar ao Senhor. Deus eterno, nosso Deus e nosso Pai, Criador e sustentador de todas as coisas, nós te adoramos, Senhor. Te adoramos pela beleza da tua santidade, te adoramos porque tu és bom e tens sustentado, guardado e protegido a nossa vida, Pai. E nós queremos te adorar por isso, Senhor, te agradecer, Pai. E nesse momento queremos colocar também a vida de cada família que está a participar conosco. Ó Deus, que o Senhor as alcance com a sua graça, com a sua misericórdia, Pai. E que o Senhor proteja, Senhor, de todo mal a cada família que está a participar conosco, ó Deus, a orar neste momento, Senhor, a pedir a tua proteção, ó Deus. E te pedimos também, Senhor, por todas aquelas pessoas que estão internadas, Senhor, nos hospitais, que estão a sofrer, Senhor, com essa doença, ó Pai, desse vírus. Ó Deus, que o Senhor envie os seus anjos, nós te pedimos, Pai, para guardar, Senhor, para ajudar aos médicos, Senhor, ó Deus, para agilizar nas medicações, no oxigênio, ó Deus, em tudo que for necessário, para que essas pessoas se recuperem com saúde, ó Deus, e que cada uma delas, Senhor, possa reconhecer que foi o Senhor quem as curou, ó Deus. O Senhor com seu amor, com sua graça, ó Deus, com os médicos, ó Pai, que estão tão empenhados nessa tarefa, ó Deus. Abençoe e fortalece a cada vida desses profissionais. Nós te pedimos, ó Deus, em nome de Jesus. Amém. Toda a justiça vem de ti, todo amor vem de ti, toda a bênção vem de ti. Então toca em mim, toca em mim. Toda a verdade vem de ti. A vida eterna vem de ti. O perdão e a compaixão são obra da tua mão. Então toca em mim, toca em mim. Senhor, eu quero viver para a tua glória. Senhor, eu quero pra sempre fazer o teu querer.
justiça vem de ti, e todo amor vem de ti, toda a bênção vem de ti. Então toca em mim, toca em mim. Toda a verdade vem de ti, a vida eterna vem de ti, o perdão e a compaixão são obra da tua mão. Então toca em mim, toca em mim. Senhor, eu quero viver para a tua glória. Senhor, eu quero para sempre fazer o teu querer. Venha até nós o teu reino, seja feita a tua vontade. A ti cantamos aleluia, a ti cantamos aleluia. Venha até nós o teu reino, seja feita a tua vontade. A ti cantamos aleluia, a ti cantamos aleluia. Toda a verdade vem de ti, a vida eterna vem de ti, o perdão e a compaixão são obra da tua mão. Então toca em mim, toca em mim. Senhor, eu quero viver para a tua glória. Senhor, eu quero para sempre fazer o teu querer. Senhor, eu quero viver para a tua glória. Senhor, eu quero para sempre fazer o teu querer. Acompanhem comigo agora a leitura do texto de Mateus 26, dos versículos 40 ao 46. Depois voltou para junto dos discípulos, encontrou-os a dormir e disse a Pedro: Então não conseguiram ficar acordados ao menos 1 hora juntamente comigo? Estejam atentos, vigiem e orem para não serem vencidos pela tentação. O espírito está pronto, mas o corpo é fraco. Jesus afastou-se outra vez para ir orar e dizia: Meu Pai, se este cálice de amargura não pode ser afastado de mim sem que eu o beba, faça-se a tua vontade. Voltou para junto dos discípulos e encontrou-os outra vez a dormir, porque já tinham os olhos pesados de sono. Jesus deixou-os de novo e foi orar pela 3ª vez, repetindo as mesmas palavras. Por fim, voltou para junto dos discípulos e disse-lhes: Continuam ainda a dormir e a descansar? Chegou a hora em que o Filho do Homem vai ser entregue nas mãos dos pecadores. Levantem-se e vamos embora. Já aí vem aquele que me vai traicionar. No texto em que lemos, demonstra bem o estado de ânimo que estava Jesus e seus discípulos. Eles haviam passado um dia bastante atarefado. Desde de manhã, eles haviam preparado a Páscoa e logo à tarde foram celebrar então a ceia e passaram toda uma tarde ouvindo de Jesus, aprendendo, e à noite, Jesus então, à noitinha, Jesus os chama para orar,
chama todos os seus discípulos. E depois convida a Pedro e mais 2 dos seus discípulos, 2 filhos de Zebedeu, para estar mais adiante com ele. O jardim do Getsemane fica no sopé do Monte das Oliveiras. E Jesus conhecia muito bem aquele local, também os seus discípulos. E, portanto, Jesus convida para estar num patamar um pouco mais alto e reservado para estarem a orar. E Jesus, então, vai ter esse diálogo com os seus discípulos, que nós lemos no texto. Porque Jesus vai fazer a oração para o Pai, vai fazer o pedido para que passasse dele esse cálice. Será que Jesus estava abrindo mão da obra redentiva? Sim, porque se não fosse pelo seu sacrifício na cruz, nós não teríamos a remissão dos nossos pecados. Por que será que Jesus faz esse pedido? Certamente que ele não estava a pensar nisso. O seu coração estava angustiado pelo que ele iria passar, certamente, pelas dores, pelo sofrimento, pelo que ia acontecer com o seu corpo. Entretanto, a sua preocupação também era muito grande com seus discípulos, com seus amigos, com a sua mãe. Quando o visse passar por aquela situação, quando eles tivessem que se separar, Jesus então tinha sentimentos por eles. Era como aquele pai que vai levar o seu filho ou filha pela primeira vez na escola, na sua primeira aula, e lá uma professora então lhe toma pela mão e leva para dentro. É difícil para o filho, mas muitas vezes difícil também para o pai. É uma angústia que aperta no peito. Ele pensa, será que ela vai chorar? Será que ele vai sentir minha falta? Será que vai se alimentar? Será que vai fazer tudo aquilo que já foi ensinado para ele? De uma maneira muito mais grandiosa, Deus tinha essa preocupação com os seus discípulos. Ele sabia das suas debilidades, conhecia Pedro, conhecia João, conhecia Tomé, sabia das suas limitações. E Jesus, então, ele faz como que um pedido de, se pudesse retardar mais um pouco, se eu pudesse ficar mais um pouco, ensinar mais um pouco para eles. Mas o pai, então, responde, né, que ele providencia todas as coisas, ele sustenta todas as coisas. E o seu plano é infalível. Então Jesus volta a orar e se importa com seus discípulos. Jesus tem sensibilidade. Jesus demonstra sensibilidade em todo o seu ministério. Quando Lázaro morreu, ele foi até lá, ele sabia que poderia ressuscitá-lo, mas ele chorou. Chorou diante da debilidade do ser humano, das nossas fraquezas, sabendo que isso é consequência do pecado que nos acometeu, que somos herdeiros, e é por isso que somos sujeitos à morte. Ele chora por isso. Jesus também, quando está diante de Jerusalém, ele vai dizer: Jerusalém, Jerusalém, que matam seus profetas e que apedrejam aqueles que lhes são enviados. Quantas vezes eu quis reunir-te como uma galinha junto aos seus pintainhos, mas tu não quiseste. Ele quis acolher, ele quis guardar, ele quis fazer de uma grande família em Jerusalém. Entretanto, eles não quiseram, mas Jesus tem sentimento, Jesus se importa. Ele não estava preocupado apenas de mostrar preceitos, mas de viver esses preceitos e mostrar o seu sentimento para cada um dos seus discípulos. A igreja do novo normal que estamos a viver e que iremos viver a partir de agora
é uma igreja que tem sentimentos uns pelos outros. O seu problema é meu problema, a sua alegria é minha alegria. Nós não vivemos isolados, nós não vivemos em mosteiros, nós vivemos no mundo e nos importamos uns com os outros. Todo corpo vivo, ele tem sensibilidade. E a igreja é um corpo vivo, precisa mostrar essa sensibilidade. Nós não recebemos os preceitos bíblicos para nós mesmos. Nós recebemos para aplicar no nosso próximo. Há alguns preceitos que só podemos aplicar no nosso próximo, como, por exemplo, o perdão. Ninguém tem necessidade de perdoar a Deus. Temos que perdoar ao nosso próximo. Ter misericórdia, ser misericordioso. Também só podemos fazer isso com o nosso próximo. Ser pacificador e tantos outros preceitos para aplicarmos uns para com os outros e mostrando o nosso sentimento, mostrando que aquilo que nós aprendemos do Senhor, nós partilhamos. Então a igreja do Novo Normal é uma igreja que se importa uns com os outros. E assim devemos crescer e devemos estar firme na promessa do Senhor. A segunda lição que podemos aprender aqui é que não podemos cometer erros de avaliação. Pelo visto, aqueles discípulos cometeram um grande erro de avaliação. Jesus estava a orar porque iria passar por uma grande tribulação e Jesus já havia comunicado para eles que eles iam passar por isso também e eles avaliaram que havia tempo. Talvez eles pensassem que Jesus ainda ia ficar mais 5, 10 anos com ele e havia tempo de aprender. E eles cometeram um grande erro de avaliação. E isso nos chama muito a atenção nos tempos atuais, porque há muita gente que tem visto muita coisa acontecer e tem relevado, tem dito, vamos esperar para que tudo volte ao normal, para que tudo volte como dantes e possamos viver nossa vida como vivíamos antes. E talvez isso não aconteça. E talvez as nossas liberdades individuais sejam afetadas, mas não se preocupem com isso. O Senhor estará sempre no controle, Ele sempre estará cuidando da sua igreja, Ele não nos desampara, a sua palavra não volta atrás, Ele estará cuidando de cada um de nós. Entretanto, precisamos vigiar. E então ele faz essa recomendação para os discípulos: vigiai e orai. Eu queria pedir uma permissão para substituir essa palavra vigiar por guardar, que é um bom sinônimo, mas que talvez comunique melhor, porque vigiar no conceito atual parece simplesmente olhar, simplesmente observar e ficar de fora, mas guardar é um envolvimento pessoal. Existe uma cidade aqui de Portugal chamada Guarda e, segundo os historiadores, a razão porque foi dado esse nome, porque era uma cidade que tinha os seus muros e as pessoas tinham por hábito guardar uma às outras. Não se pensava em guardar patrimônio, mas guardar as pessoas. Havia preocupação com a segurança de todos. Havia os vigias, mas com a intenção de guardar os seus moradores. E por isso eles resistiram a muitas invasões de aventureiros, de saqueadores, porque eles estavam unidos, eles estavam guardando a cidade, eles guardavam a si mesmo. E essa é a característica da igreja do Novo Normal, uma igreja que guarda, primeiramente, os preceitos do Senhor. Somos chamados para isso. Aquilo que já recebemos não podemos desprezar, não podemos colocar numa prateleira e simplesmente ser uma coisa teórica, mas tomarmos
prática daquilo que nós já aprendemos. Mas também guardarmos o corpo de Cristo, que é a sua igreja, guardarmos uns aos outros. Essa é a grande característica da igreja, especialmente do primeiro século. Foi assim que eles se fortaleceram e a igreja cristã chegou até nós. Foi com esse sentimento de pessoas que têm esse sentimento de guardar uns aos outros. E nós somos chamados, nessa igreja do novo normal, para estarmos a guardar, primeiro, ao Senhor no nosso coração e depois uns aos outros, para que a sua igreja seja edificada, para que a sua palavra seja proclamada, o seu reino seja estabelecido aqui na terra. E nós, humildemente, então, podemos participar dessa obra maravilhosa do Senhor, guardando tudo aquilo que Ele já tem nos dado. Essa é uma grande lição que Jesus ensina para os seus discípulos, para vigiar, para guardar. E depois Ele vai ensinar aos seus discípulos também para orar. Vigiar, guardar e orar. A igreja do novo normal é uma igreja que ora incessantemente. É uma igreja que está atenta a tudo que acontece e ora, pedindo ao Pai que livre do mal. O hábito de ajoelhar-se e baixar a cabeça para orar não é um costume exclusivo dos cristãos, nem tampouco dos povos mais antigos, mas era um costume já muito conhecido dos servos com seus senhores. Quando o senhor chamava o seu servo, ele ia à sua presença e ele se ajoelhava com o sentido de dizer que ele estava num nível mais baixo e abaixava a cabeça para que o seu senhor pudesse falar consigo. Ele tinha esse sentido que se o seu senhor fosse lhe chamar a atenção, fosse brigar por alguma coisa que ele havia feito, poderia bater-lhe na cabeça e ele não estava a olhar, portanto não está a se defender. Ele simplesmente se entrega totalmente ao seu Senhor, como também ele poderia receber um elogio e o seu Senhor talvez lhe fazer um afago na cabeça, mas ele, seja o que for, ele recebe o que o seu Senhor tem para ele, porque ele confia, ele sabe que o seu Senhor é o seu dono, o seu Senhor é que vai prover todas as coisas para ele, então ele confia nisso. As nossas orações precisam ter esse sentido. Nós, quando entramos na presença do Senhor, precisamos nos humilhar. Não é só ser humilde, é nos humilharmos mesmo, é reconhecermos a nossa deficiência, os nossos pecados, as nossas fragilidades, os nossos maus pensamentos, nós reconhecermos que não somos nada e abaixarmos nossas cabeças. Os profetas antigos, eles tinham por hábito de até colocar a boca no pó para demonstrar que mais baixo do que isso não poderia ficar. E esse é o sentido da nossa oração. Quando nós entramos em oração, nós não damos ordens para Deus, nós não dizemos para Ele quando que Ele tem que fazer, como que Ele tem que fazer, e não damos sugestões para Ele, não damos informação para Ele. Ele sabe todas as coisas, Ele tem o poder para fazer do jeito que Ele quer, e nós entramos na Sua presença com esse sentido, de estarmos resignados e mais confiante que Ele tem o melhor para cada um de nós. A igreja do novo normal, então, é uma igreja que ora, mas ora se humilhando, se quebrantando, né? Tiago vai dizer que humilhai-vos na presença do Senhor. Também o Salmo 57 vai dizer
que um coração quebrantado e contrito não desprezará o Senhor. A igreja do Novo Normal é uma igreja que ora incessantemente, mas com toda a humildade, como servos que somos. Talvez você que está a me ouvir agora ainda não conheça a esse Jesus, ainda não conheça a esse Deus maravilhoso que pode te guardar, que pode ouvir as suas orações, que está presente em toda a sua vida, que se importa com você. Talvez você ainda não experimentou essa paz, essa segurança de conhecer a Jesus. Eu quero te convidar a se quebrantar diante dele. Abrir mão dos seus pensamentos, dos seus instintos e colocar tudo nas mãos do Senhor, porque Ele pode fazer grandes coisas em tua vida. Temos passado tempo de tribulação, mas aqueles que confiam no Senhor estarão sempre guardados por Ele. Busque o Senhor enquanto se pode achar. Invocai-o enquanto está perto. Esse é o tempo. Eu quero fazer uma oração por você, por todos que estão a nos ouvir agora. Deus querido, abençoa, Senhor, a cada pessoa, a cada ouvinte da tua palavra, para que possa guardar as tuas palavras e guardar o seu coração e guardar-nos uns aos outros também, Senhor. E que possamos sempre estar em oração te buscando, Senhor, porque na oração é que nós podemos ter comunhão contigo, nós temos mais intimidade contigo na oração. E nós te pedimos, Senhor, que venha estar nos quebrantando dia a dia para reconhecermos a tua grandeza, o teu senhorio diante de nossas vidas e diante deste mundo, diante de tudo que está a passar. Nós te louvamos, te agradecemos em nome do Senhor Jesus. Amém. Jesus climbs the hill to the garden still. His steps were heavy and slow. Love and a prayer took him there to the place only he could go. Gethsemane, Jesus loves me, so he went willingly to Gethsemane. He felt all that was said, wicked or bad, was the pain we would ever know. While his friends were asleep, he thought to keep his promise made long ago. Gethsemane, Jesus loves me, so he went willingly to Gethsemane. The hardest thing that ever was done, the greatest pain that ever was known, the biggest battle that ever was won. This was done by Jesus. The fight was won by Jesus. Gethsemane, Jesus loves me, so he gives his gift to me in Gethsemane.